Olá, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu querido, como é bom se dedicar à leitura da palavra de Deus. Como é bom se dedicar ao Evangelho Eterno. É impressionante a alegria que eu tenho quando eu sento aqui nessa mesinha, aqui no meu cantinho, nessa loja que eu tenho aqui desativada, para trazer esses estudos da palavra de Deus para os nossos irmãos inscritos, para os nossos irmãos ouvintes, você que ainda não é inscrito, não é? Que quer se inscrever no canal do nosso irmão Alberto Lírio e também no canal do nosso irmão Cláudio Mendes, que ele já ultrapassa ali os 25, 26 mil, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de pedir, não é? Para você se inscrever no canal do nosso irmão, porque quanto mais pessoas tiver acesso a essa palavra do Evangelho Eterno, melhor para as pessoas. Então, meu querido, eu quero agradecer pela sua inscrição, pelo seu compartilhamento, eu quero agradecer pelos seus comentários, tá bom, meu amigo? E você que já é inscrito, convide mais pessoas, não é? Divulgue o nosso trabalho, divulgue o canal do nosso irmão Alberto Lírio, tá bom? Porque você fazendo isso, mais pessoas vão ter acesso à palavra do nosso eterno Criador. Eu quero falar aqui sobre o juízo do ano 70, o divórcio de Deus. Você sabia que o juízo do ano 70 ele ocorreu porque Deus se divorciou da antiga Israel e ele casou com uma nova mulher chamada Nova Jerusalém, que engloba todos os filhos de Deus no Espírito nos 4 cantos da terra? Você sabia disso? O juízo do ano 70, de acordo com Isaías, do capítulo 60 ao 63, foi a festa das bodas do Cordeiro. Por que o juízo do ano 70 ocorreu? Era uma cobrança de dívida e, ao mesmo tempo, era uma festa de casamento. Observe o que eu vou te dizer, queridos, que isso você não é uma coisa que você vai ver acontecer sempre. Isso você não ouve nos púlpitos das igrejas. Não vê. Então, em Gênesis, no capítulo 1, fala de uma criação geral num todo. Em Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 6 e o capítulo 7, fala sobre o extermínio completo dessa criação criado ali em Gênesis capítulo 1. Mas existe uma coisa interessante que talvez poucas pessoas observam, que esse extermínio completo dessa criação, ali em Gênesis 6 e 7, ela teve um motivo. Essa mesma raça que Deus havia criado em Gênesis 1, essa mesma raça, ela se corrompeu. Então, Deus achou melhor acabar com essa raça. Aí quando você chega em Gênesis, no capítulo 9, o que acontece ali? Deus faz uma aliança, ou uma aliança é feita ali, não é? De não mais destruir ou de
Deus ele não iria mais destruir, né, a vida na terra, que existe sobre a terra, daquela forma, com o dilúvio. Deus não destruiria mais. Até porque, eu acredito que Deus, ele se entristeceu tanto com a raça que ele tinha feito, que ele não pensou duas vezes. Mas ele não destruiu toda a terra. Deus destruiu o sistema que havia se corrompido. Então, em Gênesis 9, ali é registrado uma aliança, ali foi feita uma aliança, né, de não mais ser destruída a terra ou destruída a vida que existe hoje sobre a terra. Quando a gente vai desfolhando a Bíblia, que você chega em Êxodo capítulo 1, ali é registrado a escravidão daquela descendência que Deus preservou. Noé, a sua esposa e os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, em Êxodo capítulo 1, você encontra o registro, não é? Que esse povo, a descendência deles, começaram a ser escravo, não é? Que futuramente veio a ser o povo hebreu. Olha que lindo, né? A Bíblia é isso. A Bíblia, ela tem a sua cronologia, tanto no tempo, como das famílias, como as descendências, como o povo, a comunidade. Então, em Êxodo 1, fala sobre a escravidão desse povo que se tornaria a nação hebreia, o povo de Israel. Já no Êxodo capítulo 19, né, o versículo 4 ao 6, Êxodo 19, versículo 4 ao 6, o próprio Criador, Deus, então ele começa ali um relacionamento mais sério, ou seja, um relacionamento mais íntimo com esse povo que veio de lá de Noé, através da preservação ali no dilúvio. Quando esse povo está no Egito, como escravo, Deus, ele adota esse povo como um povo peculiar. Aí, em Êxodo capítulo 19, Deus começa um relacionamento mais sério com Israel. Mas você deve prestar atenção, querido, e analisar uma coisa. Como todo compromisso tem lá as suas cláusulas, o que é as cláusulas? São as regras, não é? Todo compromisso tem suas cláusulas. Isso acontece em todo setor, público ou privado. E não é diferente na família, né? Quando você casa, você adquire um relacionamento. Hoje no Brasil, por exemplo, vou falar a nível de Brasil, você vai lá no religioso, não é? Até no civil mesmo, você ali, o juiz de paz que faz o casamento, ou lá no religioso, você pega um compromisso, né? Ali diante do pastor, sei lá, do padre, do juiz, não sei. Aí, aquilo são as cláusulas. E na cláusula fala assim, até que a morte o separe. Você promete fazer isso, fazer aquilo, tá. Então, ali são as cláusulas. Então, querido, como todo compromisso tem suas cláusulas, Deus, então, ele começa a estabelecer regras para esse compromisso, com esse povo que ele tinha
adotado em ter um relacionamento mais sério. Aí, querido, espera um pouquinho só. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, que eu tomo muita água. Tá bom? Então, Deus, ele começa a impor as suas cláusulas nesse compromisso. E foi cumprido essas cláusulas? Não, não foi cumprido. Mas quem deveria cumprir essas cláusulas? O povo que Deus adotou ali em Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6. Esse povo, eles não cumprem as regras que Deus coloca ali para eles. Então, essa moça, essa mulher chamada a nação de Israel, ela cometeu uma série de infidelidades ao longo dos anos, ao longo do tempo. Ela cometeu muitas infidelidades contra o seu dono, nesse caso, o Criador do céu e da terra. As cláusulas eram o quê? As 613 ordenanças que Deus colocaria exigindo de Israel fidelidade e como essa nação deveria se comportar diante de todas as situações que poderiam ocorrer, como era um povo adotado, um povo escolhido, um povo diferenciado, a Bíblia chama de peculiar, que peculiar quer dizer íntimo. Então esse povo deveria cumprir essas cláusulas porque era um povo diferenciado. Deus fala ali em Êxodo capítulo 19, versículo 4 ao 6, Deus fala assim: Israel, apesar de todas as nações ser minha, vocês serão para mim um povo peculiar, ou seja, particular, um povo íntimo. Deus queria que Israel fosse um povo diferenciado. Só que quando a gente chega em Isaías, no capítulo 1, o versículo 20, capítulo 1, versículo 2 ao 4, Deus, ele começa a exigir fidelidade dessa moça, Israel. Porque era uma moça, era uma mulher. Então Deus começa a exigir a fidelidade desse povo, desta nação, dessa menina, dessa garota, não é? Essa nação que você deve entender como simbólico, porque ela foi chamada de mulher, ela foi chamada de moça, ela foi chamada de jovem. Toda a extensão da Bíblia, no sentido figurativo, não é? Que era um tipo de esposa. A Bíblia tem tipos e antítipos, não é? Então essa era a menina. Então, em Isaías 56 surge uma atração diferente. Deus começa a gostar dos gentios. Era uma outra situação. Mas por que Deus, ali em Isaías 56, Deus começa a gostar de uma outra raça, de uma outra mulher, de um outro povo
que não era Israel, porque Israel não foi fiel às exigências, às cláusulas que Deus tinha imposta para esta nação. Quando você chega em Isaías 60, ali você vai encontrar uma promessa de restauração, só que com uma namorada nova, Jerusalém espiritual. Aquela Jerusalém física, aquela nação física, ela já estava perdendo o papel de esposa, de mulher, de noiva. Ela já estava perdendo isso por causa das suas infidelidades com o seu dono, que nesse caso era o Criador. Então, de Isaías capítulo 60 até o 63, acontece um novo relacionamento de Deus para com uma nova mulher, uma nova esposa. Só que nesse caso, agora é no sentido espiritual. Então, quando você vai de Isaías 65 a 66, ali o que você encontra? Ali é descrito o rompimento, não é, daquele namoro antigo e o início de um novo relacionamento diferente. Nesse caso agora ele é espiritual, não era mais físico, não era mais um relacionamento, não é, de Deus com uma nação física, Israel. Agora era um relacionamento diferente, agora era um relacionamento espiritual. Mas uma coisa chama a atenção. No capítulo 12 de Daniel, ali é descrito como se daria, não é, esse novo relacionamento. Em Daniel capítulo 12. Então aí nós encontramos Oséias também descrevendo o rompimento daquele relacionamento. O livro de Oséias, ele trata-se desse assunto. Como que se rompeu aquele relacionamento e o porquê. Você lembra que Deus pediu para que Oséias casasse com uma mulher infiel? Eu tenho muito medo de pronunciar adjetivos aqui, né? Certos adjetivos, com medo do vídeo não seguir, do vídeo não continuar. Então, o livro de Oséias é descrito ali, não é? No livro de Oséias, desse novo relacionamento. Vou encostar aqui, tá? A porta abriu aqui, meus queridos, e eu tô com medo de vento, né, bater na porta e sair no vídeo, tá bom? Só foi encostar a porta aqui. Então, meus irmãos, o que acontece? O livro de Oséias, ele descreve como que se rompeu aquele relacionamento. Depois que você deixa o livro de Oséias e segue para o livro de Malaquias, no capítulo 3, que os religiosos usam para enriquecer, meter medo, meter
é temor das pessoas, é arrancar dinheiro das pessoas, é diferente daquilo que o Evangelho Eterno ensina. Você vê que eu comecei em Gênesis. Eu passei por Gênesis, passei por Êxodo, passei por Isaías, né? Eu passei por Daniel, agora passei por Oséias e agora nós chegamos em Malaquias. No capítulo 3 de Malaquias, ali, o que é descrito no capítulo 3 de Malaquias? É o capítulo que os cães gulosos gostam, mas só o capítulo 3, versículo 10. Eles não leem o capítulo 1 de Malaquias, eles não leem o capítulo 2 de Malaquias, eles não leem o capítulo 4 de Malaquias. Se lessem, e as pessoas lessem também, eles iam ver do que se tratava Malaquias 3. Então, em Malaquias capítulo 3, é descrito o juízo de Deus sobre Israel e por que e qual foi a razão, qual foi a causa do juízo de Deus contra Israel. Quando você chega em Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13, o juízo já estava prestes. Quando aconteceu esses capítulos, esses livros históricos, o juízo já estava prestes. Quanto mais você vai estudando a Bíblia, não é? Se aproximando do fim, mais você estaria se aproximando do juízo, não é? O juízo, ele é descrito no livro de Apocalipse. E Deus preserva João com vida entre todos, não é? Deus preserva João justamente para que descrever o juízo de Deus contra Israel. Então, quando chegou no ano 70, o juízo acontece. No ano 70, o juízo acontece. Do jeito que Daniel descreveu, do jeito que Isaías descreveu, do jeito que Paulo também aguardava o juízo, não é? O próprio Estevão, antes de morrer, também registrou. Então, quando você chega no Apocalipse capítulo 21, por exemplo, você consegue encontrar uma nova moça. E essa nova moça, quem era? A igreja. A antiga era física, a nação de Israel, o povo hebreu. A nova Jerusalém, ela é sentido espiritual. Essa nova mulher era a igreja, casada com seu dono, que no caso o Criador, não é? O Criador. E aqui registra a felicidade para sempre, eterna. Por isso o Evangelho Eterno, porque Deus estabeleceu o seu reino casando com uma nova esposa, a nova Jerusalém. Apocalipse 19 registra isso. Apocalipse capítulo 19, leia todo o capítulo 19, quando você chegar no versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 19, você vai ver a descrição desse casamento, a roupa que essa mulher está vestida, que é tudo no sentido figurado, é simbólico, não é? Então, o que era a roupa dessa mulher, o vestido, quem eram os convidados e onde aconteceria a festa da boda do Cordeiro. O cenário era o próprio Israel. Para muitos, era a grande tribulação. Para outros, era a boda do Cordeiro, inclusive para o Criador. Festa de casamento é isso. Para muita gente pode ser uma tristeza, por causa ex-noivo, ex-noiva, convidados que não foram convidados, ficam tristes, ficam falando mal. Mas, para muitos, os convidados, o noivo,
a família do noivo, a família da noiva, para muita gente é uma felicidade. Assim aconteceu no juízo do ano 70. Para quem ia pagar a conta, era uma tristeza, mas para quem estava cobrando, era uma alegria. Então, o que foi o juízo do ano 70? O divórcio de Deus e a cerimônia de um casamento, só que desta vez espiritual. Se eu conseguir fazer você entender o que foi a antiga aliança e a nova aliança, amém. Eu tentei descrever para você aqui, desde o Gênesis, resumindo o Gênesis até o Apocalipse, para falar do juízo 70. Tá bom? Juízo 70, o casamento de Deus. Juízo do ano 70, o casamento de Deus. Não é? Então eu resumi dentro de 27 minutos, Gênesis ao Apocalipse, para falar do juízo. Que Deus te abençoe. Deixe aí, tá bom? Nos comentários se você entendeu. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Tá na descrição do vídeo aí, tá, queridos? A forma que você tem para me ajudar, se você puder, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.